Amém, amados? Estamos falando sobre o trono de Deus. E nós lemos esse texto de Apocalipse, quando João, ele tem a visão do trono, né? O Espírito Santo de Deus mostra ali, o Senhor mostra para João, e ele vai descrevendo, e ele fala sobre esse trono que está no centro do universo. Deus é o Senhor do universo, é o Senhor de todas as coisas, né? Ele ocupa esse trono. E eu falei aqui, é muito interessante, porque quando a gente fala em trono, a gente pensa em cadeira, né? A gente pensa num cadeirão grandão, onde Deus assenta, né? Mas não é nada disso. Isso aí é a linguagem que a gente acostuma, né? E quando fala de trono, a gente pensa assim no lugar onde os reis se assentam, né? E demonstram a sua autoridade. Mas nós estamos falando de trono, estamos falando de um lugar, de um assento. Nós estamos falando do domínio, do governo do Senhor, né? E na última ministração, nós falamos que quando olhamos para o trono de Deus, nós enxergamos alguém que se senta nesse trono. Foi o que disse o texto que nós lemos aqui de Apocalipse 4. Diz que Deus está sentado nesse trono, governando, né? Não simplesmente num lugar físico, mas exercendo governo. Alguém, esse sentado significa alguém que manda, alguém que governa, alguém que tem o poder, né? João, ele descreve da maneira como ele vê, mas a maneira como é de verdade é essa, né? É habitação de Deus e alguém que está ali, que é dono de todo poder. Ele não está vazio, ele é ocupado. O centro do mundo, do universo, das coisas não estão desocupadas. Deus governa e comanda tudo, né? As coisas não acontecem por acaso, não existem por acaso. Há um Deus que governa, há um Deus que manda, há um Deus que exerce poder e autoridade. É nisso que nós cremos e é isso que nós pregamos. Outra coisa que João destaca, e nós falamos na última mensagem, né? Que um dos símbolos desse governo, desse trono de Deus, é o arco da aliança, que Deus deu a Noé, lá quando, depois do dilúvio, Deus, ele marca o céu com o arco da aliança, dizendo para Noé e dizendo para todas as gerações futuras que nunca mais ele destruiria a terra daquele jeito, né? Como foi o dilúvio. E o símbolo dessa palavra, né? Ele marca no céu o arco da aliança, simbolizando uma aliança de Deus conosco, da palavra dele governada e determinada, e a nós, né? Esse símbolo que muita gente também confunde e pensa até que tem pote de ouro no final dele e tudo mais, nada tem a ver com essas ilustrações, né? Com esses desenhos, né? Tem a ver com a aliança mesmo de Deus. É um marco no céu que quando a gente olhar, a gente tem que lembrar: eu tenho uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança comigo, né? Ele governa e eu sou governado por Ele, e essa aliança Ele marcou. E é isso aí, amados. É um outro sinal, né? Desse governo de Deus, desse domínio de Deus que Ele exerce no mundo. Bom, continuando isso, né? Eu quero falar de outra coisa que marca, né? Esse trono, esse governo de Deus que aparece para nós, está marcado na nossa vida. Ponha, por favor, aí o próprio capítulo 4, versículo 5. Coloque aí o versículo 5, pessoal da mídia. Olha aí, amados. Presta atenção. A continuação desse texto, o versículo 5 vai dizer assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Vamos só nessa primeira parte,
a segunda parte a gente fala em seguida. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Olha que tremendo, né? A visão que João tem do trono de Deus. Ele fala, primeiro, alguém está sentado ali, governando, mandando. É um trono que está ocupado, e ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que marca esse trono de Deus, tem uma aliança desse Deus que governa tudo, que é o Senhor desse trono, que manda, né, conosco, com o homem. Ele marca isso com uma aliança. E João vê esse arco também, né, representando essa aliança. Agora, terceiro, né, ele diz isso aí, João, desse trono sai, emana, né, desse trono, desse governo, sai relâmpagos, trovões e vozes. Olha que tremendo a gente parar para olhar. Se a gente comparar, amados, essa citação de João, né? Presta atenção nela, né? Vou ler mais uma vez. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Olha que legal, olha que tremendo. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 8, versículo 4 e versículo 5, né? Capítulo 8 agora, um pouquinho mais à frente. Olha só, João também, ele vai falar, um pouquinho mais à frente, no capítulo 8. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve, olha só, depois disso, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Olha que tremendo, né? É isso, né? As duas visões, né, foram de João. Lá no capítulo 4, presta atenção, ele diz que o trono de Deus, o lugar do governo de Deus, ali tem um sinal: vozes, trovões e relâmpagos que saem desse trono, desse governo. Aí mais à frente ele vai explicar o que são essas vozes, trovões e relâmpagos, dizendo assim, a partir do versículo 4 que nós lemos, né? Que a fumaça do incenso, que a gente vai entender que são as orações, né? Porque ela está dentro do contexto aqui da palavra, ó. A fumaça do incenso subiu com as orações. Quando a gente ora, você sabe que a gente canaliza a nossa oração para Deus. E o nosso Deus, né, para nós, ele simboliza estar no alto, né? Para o alto. Por isso a Bíblia diz que é do alto que vem o nosso socorro, né? A gente olha para o alto e enxerga o domínio e o governo de Deus. Então ele diz que as nossas orações são como fumaça, né, que fazemos aqui, e elas vão subindo para Deus, né, como se estivessem alcançando ali um incensário no céu, onde são depositadas um anjo, né? É todo um simbolismo, né, amados? É como se o anjo lá no céu tivesse um incensário, e à medida que nós oramos, essas orações sobem como se fosse fumaça, e o anjo coloca ali dentro do incensário, vai armazenando ali as orações, armazenando. Eu sei que para a nossa cabeça é difícil entender isso, né? Porque nós somos muito limitados. E João, ele está explicando da maneira como ele via, né? Que com certeza não é a maneira como nós entendemos, porque estamos falando de uma outra dimensão de Deus. Mas a verdade é que as orações, elas sobem e são ali armazenadas. E depois de armazenadas, ele vai dizer: o anjo ou o céu, ou o domínio lá do céu de Deus, toma esse incensário cheio de orações, né, e enche ainda mais com o fogo do altar, o fogo do trono de Deus, né, que é um altar de fogo. O governo de Deus é um governo de fogo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sem entender, né, e lança sobre a terra tudo aquilo ali, recebe as orações,
mistura com o fogo da glória de Deus e derrama isso sobre a terra. E na terra lançado, a gente vai ouvir aqui, né, trovões, relâmpagos e terremotos. Ou seja, aquilo que acontece lá no trono de Deus, vozes, trovões e relâmpagos, nós, através da oração, temos a oportunidade de receber de volta na nossa vida vozes, trovões e relâmpagos. Aquilo que é manifestado no trono é devolvido pelas nossas orações às nossas próprias vidas. Você consegue entender isso? Diga amém. Sabe, amados, quando você ora, quando você clama ao Senhor e você eleva a Deus as suas orações, e aí você pensa assim, né? Eu vou orar e tudo vai dar certo, né? E tudo vai funcionar como eu quero. E aí você ora, mas aí a resposta de Deus às suas orações vem diferente. Você pensa que vai vir uma brisa, você pensa que vai vir um ventinho gostoso, você pensa que vai vir um serenozinho, uma calmaria, aí de repente o que vem na tua vida? Vozes, trovões, relâmpagos. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, pensando que o Senhor vai trazer paz, e o Senhor traz à minha vida vozes, trovões, relâmpagos. O que está acontecendo, meu Deus? Aí é como se Deus, amado, falasse assim, meu filho, minha filha, se alegra, porque vozes, trovões e relâmpagos fazem parte do trono que eu governo e está sobre a tua vida. Não é problema, não é dificuldade, não é luta, é glória do trono de Deus que se manifesta na nossa vida para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, meu irmão, glorificar ao Senhor. É um pouquinho do trono de Deus que a gente experimenta. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Antes de você abrir tua boca para murmurar e reclamar das vozes, dos trovões e dos relâmpagos, lembra que é assim que Deus responde às nossas orações. Amém, amado? Você está entendendo? Diga amém. Antes de você murmurar e reclamar, lembra que é uma maneira bíblica que Deus fala para nós, que responde às nossas orações. Eu vou parar de orar porque eu oro e vem voz, trovão e relâmpago. Meu irmão, não para de orar não, porque se está vindo vozes, trovões e relâmpagos, é porque Deus está devolvendo, derramando, é resposta às suas orações. Você entende isso, amados? Amém ou não amém? Não pensa que é quando tudo fica tranquilo, não. É quando você começa a orar, é quando você começa a buscar a Deus, que às vezes as coisas começam aparentemente a ficar diferente, mas não fica diferente. É Bíblia, está dizendo aqui que Ele devolve as nossas orações em formas de vozes, trovões e relâmpagos. Se está acontecendo, é porque Deus está respondendo. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. São liberados pela oração. Há um alinhamento da oração com o trono de Deus. E essas orações abalam os fundamentos. Você consegue entender? Diga amém. É claro que esses fenômenos manifestam juízo de Deus, ação da mão de Deus. Mas para que nós oramos, amados? Nós oramos para ver a mão de Deus se manifestar. Justiça para trazer onde precisar de justiça, juízo para trazer onde precisar de juízo, mas que a mão de Deus se manifeste.
E isso tem que produzir na nossa vida tremor e temor de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Do trono de Deus, João diz, saem esses relâmpagos, trovões, altissonantes, poderosos, que significa que Deus está agindo, que a sua mão e o seu poder estão se manifestando. Apocalipse capítulo 8 que nós lemos, confirma isso. Quando nós oramos em alinhamento, presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Quando nós oramos em alinhamento com o trono de Deus, o que é isso, pastor? O senhor está falando? É porque tem oração que não está alinhada com o trono de Deus. E se você não está alinhado com o trono de Deus, meu irmão, essa oração, se é que a gente pode chamar de oração, que na verdade não será oração, porque a oração verdadeira, ela precisa de alinhamento com o trono de Deus. Mas o que é alinhamento com o trono de Deus? Alinhamento com a soberania, com o governo, com a autoridade, com o poder de Deus. Seja feita a tua vontade, disse Jesus, não a nossa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita, Senhor, aí no céu. Seja feita a tua vontade. Isso é alinhamento com o trono de Deus. Quando os discípulos falaram, Senhor, ensina a gente a orar, Jesus, eu vou ensinar vocês a orar. Ele começa assim, Pai nosso que está no céu. Primeiro, não é Pai da terra, não é Pai de baixo, é Pai das alturas, de cima do céu, que está no céu, que governa todas as coisas. Santificado seja o teu nome, ou seja, nome santo, poderoso. Venha! Não é vai, venha o teu reino aqui na terra, né? Como é feito aí no céu onde o Senhor está. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é feito no céu. Os anjos fazem a vontade do Senhor. O céu trabalha em favor do Senhor. O Senhor governa todas as coisas. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Você está entendendo? Diga amém. Alinhamento. Essa é a razão, sabe, amados? Essa é a razão de muitas orações não serem ouvidas. Porque não há alinhamento. Não adianta orar querendo o que eu quero. Você orar querendo o que você quer. Nós temos que orar alinhados com o coração do Pai, com o coração de Deus, com o coração do Senhor, alinhado com a vontade de Deus. Quando essas orações, elas estão alinhadas com o trono, o governo de Deus, vai acontecer isso que nós falamos aqui, né? Essas orações vão subir, os anjos no céu vão recolher, vão depositar no incensário, né? E quando Deus responder, assim, Deus vai responder, pode derramar agora, pode dar a resposta. Eles vão virar, como o capítulo 8 explica, né? Vão derramar o incensário sobre a terra. E aí sabe o que vai acontecer? A resposta daquelas orações. Porque houve um alinhamento da nossa vida com o trono de Deus. Por isso, a importância de você ouvir sobre o trono de Deus, aprender a se relacionar com o trono de Deus, aprender a se relacionar com Deus que governa todas as coisas, ter noção do que significa isso e participar disso. Quantos estão entendendo? Diga amém, amados. Para que Deus responda às nossas orações. A gente, sabe, amados, às vezes fica pensando que a obra de Deus, sabe, ela é feita
por muitos grandes homens de Deus. Não, é o pregador tal, é o pastor tal, é o fulano de tal, que prega para não sei quantas milhares de pessoas. São essas pessoas, são esses homens da prateleira de cima aí do mundo, pregadores, são eles que movimentam o trono do Todo-Poderoso Deus. É a oração deles, é a vida deles. Eu também creio que seja também. Mas não é isso que movimenta, não é eles que arquitetam e fazem as orações de todos nós, dos fiéis ao Senhor. Elas movem o coração de Deus. A tua oração, meu irmão, a minha oração, feita em alinhamento com o trono de Deus, sincera e fiel, é que contribui para que Deus responda à terra, responda à igreja, mova a sua mão poderosa. O que significa isso, pastor? Você não pode parar de orar. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de orar, porque orar significa relacionar com o trono de Deus. Alinhar a nossa vida com o trono de Deus. Ver respostas de vozes, trovões e relâmpagos sobre nós faz parte do nosso relacionamento com o trono de Deus. Está entendendo isso, meu irmão? Diga amém. Não pode deixar de orar. Não, oração é para quem tem o ministério da intercessão, é para aqueles irmãos que se consagraram para isso também. Mas é um papel de todos nós. A Bíblia não diz que o anjo recebe orações de alguns, ele recebe as orações dos fiéis, que estão alinhados com o trono. Meu irmão, se você é fiel, e a sua vida está alinhada com o trono de Deus, e você orar, é a tua oração que vai para aquele incensário. Seja você criança, adolescente, jovem, ancião, mulher, seja casado, solteiro, seja você de que raça você for, seja você de que idade você tiver, se a tua vida, fiel ao Senhor, está alinhada com o trono de Deus, com o governo de Deus, e você ora, são as tuas orações, as nossas orações, que vão para dentro daquele incensário. E uma hora, um dia, num momento certo, você vai receber a resposta dessas orações. E sabe como é que ela vai se manifestar? Vozes, trovões, relâmpagos. Amém ou não amém? Fica atento. Porque eu já vi muito crente perder bênção de Deus na sua vida, porque quando a resposta veio em forma de voz, trovão, relâmpago, ele amaldiçoou. Não, isso não pode ser de Deus. Eu orei para ter paz e veio guerra na minha vida? Eu orei para ter tranquilidade e veio barulho? Eu orei para a coisa funcionar e o negócio não está funcionando. Meu irmão, Deus não é homem para mentir. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor aí, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Essas orações abalam o inferno, os poderes das trevas. Essas vozes, trovões e relâmpagos trazem a revelação da vontade e da direção de Deus. É assim que acontece.
A oração tem esse poder, amado, de trazer a autoridade do trono de Deus para a terra. Por isso, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada. Ore, 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 clame, clame, clame. Amém ou não amém? Vira para o seu irmão e fala: ora, meu irmão. Ora mais, meu irmão. Ora mais a mais, amado. Mais um pouco, meu amado. Ore, ore. Não, pastor, mas eu sou um grãozinho de areia. A minha oração, meu irmão, a tua oração, ela só não presta, presta atenção, ela só não presta se você não for fiel e se você não tiver uma vida alinhada com o trono de Deus. Aí realmente, sabe, não posso te dizer que, sabe, pessoal, a linguagem dos crentes, né? Vai bater no teto e vai voltar. Agora, se você é fiel, e se você alinhar a tua vida com o governo de Deus, o trono de Deus, meu irmão, comece a orar ainda mais, porque Deus vai começar a responder essas orações. E você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua família, nos teus negócios, no teu trabalho. Você vai começar a ver o sobrenatural de Deus se manifestar. É para isso que existe, amados, o modelo da oração do Pai Nosso, que a gente falou. O Pai Nosso não é uma reza, como o homem transformou, né? As pessoas decoram e falam em forma de reza, mas não sabe nem o que está falando. Presta atenção, Jesus ele não deu um modelo de reza, ele deu um modelo de oração, de como deve ser a nossa oração, porque era isso que ele estava ensinando, como devemos orar. É um modelo, presta atenção nesse modelo. Quando você for orar, lembra do modelo. Primeiro, eu tenho que exaltar o nome de Deus, exaltar o governo, a soberania, o poder de Deus. A minha oração, eu tenho que adorar o Senhor, glorificar, exaltar o nome dEle. Feito isso, agora eu tenho que pedir aquilo que está alinhado com a vontade dEle. Ah, mas como é que eu vou saber, pastor, qual é a vontade de Deus? Anda com Deus. Quer conhecer o coração de Deus? Anda com Deus. Como assim andar com Deus, pastor? Deus é Espírito, como é que eu vou andar? Anda com Ele, se relaciona com Ele. Sabe como Deus se manifesta? A palavra, a Bíblia. Coma a palavra, leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra. E você vai andar com Deus. E você vai descobrir do que Ele gosta. Anda comigo, amado. Você vai descobrir o que eu gosto. Se eu andar com você, vai descobrir. Né? Não é assim? Como é que a gente descobre? Andando. Se você andar comigo, por exemplo, né? Falar de mim porque a gente conhece a gente melhor do que qualquer outro, né? Se andar comigo, você vai descobrir, por exemplo, que eu gosto de azul. Né? Eu gosto de azul, é a cor predileta. Ah, eu uso marrom, uso outra. Mas gostar, se falar assim, qual a cor? Eu gosto de azul. Ah, você não gosta de vermelho, você não gosta. Não, eu gosto de tudo que é cor. Mas a que eu mais gosto é azul. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Amém? Você está entendendo? Tem coisas que a gente gosta e a gente tem. Tem coisas que a gente não gosta, que a gente gosta e a gente não tem. Né? Por exemplo, eu, desde criança, eu imaginava que eu ia ser cabeludo a vida inteira. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Chegar 40, 50 anos e ficar igual ao meu pai, igual meus tios, né? O tio do meu pai era tudo cabeludão, grisalhão, e eu achava lindo. Eu falei, puxa, vontade de ter 50 anos só para ficar com aquele cabelão grisalho,
né, grandão. E eu imaginava que eu fosse conseguir, porque eu tinha tanto cabelo quando era jovem, né? Mas aí, um dia, sei lá quantos anos, 20 e poucos anos eu tô lá no barbeiro cortando meu cabelo. Aí ele falou, ó, se prepara, porque eu já tô vendo uma clareira pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. Parece até aquela passagem, né? Aí vinha uma grande chuva. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou assim, você vai ficar careca aqui em cima. Pô, isso aí eu ainda tinha cabelo à beça. Eu cortava cabelo 2 vezes por mês, às vezes 3. De tanto cabelo, né? Não aguentava às vezes. Hoje eu corto de 2 em 2 meses. Só faço o pé, para parecer que cortou, porque nem tem cabelo para cortar. Eu fecho até o olho, quando o cara estica assim, eu fecho até o olho, porque vem só uns pedacinhos finos, né? E eu pensava aí eu me lembro que esse amigo que cortava meu cabelo, ele falou assim, você tem alguém na família? Eu falei, pô, meus tios. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, o lado do meu pai é tudo cabeludo, o lado da minha mãe é tudo careca. Aí, pô, não podia ter puxado o lado do meu pai? Né? Mas eu escolhi ser filhinho de mamãe. Aí, né, peguei meus tios tudo assim, tudo coroinha. Né? Meu irmão não é, meu irmão puxou, né? Meu irmão puxou, cadê ele? Eu, como é que a gente descobre? Faltou o culto, né? Não puxou, podia ter puxado, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Tem coisas que a gente gosta, mas nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente gosta, a gente consegue, mas fazer o quê? Tem que se alegrar com aquilo que Deus dá. Amém ou não amém? Eu gostaria, você gostaria, mas não estava alinhado com a vontade de Deus. Deus falou, tu vai ser carequinha e glória a Deus por isso. E daqui a alguns anos vai sumir mais ainda. Mas eu já casei, né? Já tinha que conquistar quem eu conquistei. Tá bom demais, né? Amém ou não amém? A gente engana com a barba, né? Amém. Sabe, amados? Mas não pare de orar. Outra coisa que João, ele fala do trono de Deus, né? Versículo 5, põe aí de novo, capítulo 4, versículo 5, nós lemos a primeira parte. E na primeira parte ele diz que sai relâmpagos, estrondos e trovões, ou vozes, né? A versão é diferente, mas tem versão que fala vozes e trovões. Nós já entendemos aí. Agora ele fala, na continuação, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha a visão de João do trono de Deus. Ele agora vai dizer que desse trono, arde um fogo do Espírito de Deus ali, chamas ardentes, ó. Haviam 7 tochas com chamas ardentes, um fogo desse trono, né? Ele vai falar sobre isso, que vai mostrar o senhorio de Deus, que tem a ver muito com a nossa vida, porque se você deseja esse fogo de Deus, esse calor de Deus, né? Esse poder de Deus na sua vida, a gente precisa se relacionar com o trono. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, o azeite, né? O óleo, né? A água, né? A pomba, né? E o fogo também é um dos símbolos da Bíblia que falam a respeito de Deus. E por que a importância do fogo, né? Na nossa vida? Pedir ajuda do pessoal, coloca Salmo 97, versículo 3, por favor aí, o Salmo 97, versículo 3, olha aí, só para você
entender Salmo 97, o versículo 3, que diz assim: fogo se espalha adiante dele, queimando todos os seus inimigos. O fogo de Deus, amados, ele opera na nossa vida, nos capacitando a vencer batalhas, a vencer dificuldades. Aparece na nossa frente inimigo, batalha, dificuldade. Você se relaciona com o trono de Deus, tem esse fogo presente na sua vida. Essas batalhas são vencidas por esse fogo que diz o salmista, né? Espalhado, queima tudo aquilo que é inimigo, que aparece diante de nós, matando, depurando, acabando com o pecado, acabando também com as coisas erradas, vai consumindo pelo fogo de Deus. Coisa que eu não consigo vencer, você não consegue vencer na sua força, mas Deus vence por nós. O fogo de Deus vence por nós, queimando aquilo que é ruim, depurando, né? Como é feito com ouro, no fogo ele sai toda a impureza e o ouro fica mais brilhante. Assim Deus manifesta o seu fogo na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Mas olha também que interessante, Daniel capítulo 7, versículo 9. Coloca aí, Daniel capítulo 7, versículo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, o versículo 9. Que diz assim: enquanto Daniel falando, eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião, ele falando a respeito de Deus, né? E o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã, né? Muito semelhante à visão que João tem também lá no Apocalipse, no capítulo 1, né? Quando ele fala, quando ele vê Jesus, né? Ele faz essa citação. Olha que Daniel viveu muitos anos antes, né? E João, ele vai fazer a mesma citação quando ele vê Jesus, os pés reluzentes, né? Cabelos como se fossem brancos, né? Como se fossem algodão, olhos de fogo, né? É a descrição dele de Jesus que Daniel já tinha visto lá, né? Como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se, olha só, num trono de fogo. João, ele não diz, né, no texto que nós lemos do capítulo 4 de Apocalipse, que o trono de Deus era de fogo. Ele tinha fogo, mas Daniel, ele vai dizer que esse trono, aonde o Senhor governa, aonde o Senhor está, é um governo de fogo, com rodas e chamas ardentes. O que isso significa? Significa que nós nos relacionamos com Deus de fogo. Esse trono é cheio do fogo e da glória de Deus. Se você se relaciona com esse trono, meu irmão, a sua vida é cheia do fogo de Deus. Amém ou não amém? Você não é frio, você não é gelado, você não é indiferente, você não é omisso, você não é distante, você é aquecido, é empoderado por esse fogo de Deus. Eu não preciso dizer para vocês que o fogo de Deus é o Espírito Santo, que habita em nós, que se move em nós, que age em nós, alinhado com esse trono de Deus. Agora preste atenção, porque eu sei que você conhece esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Coloca aí, né? Hebreus capítulo 12, versículo 29. Versículo 29. Capítulo 12, versículo 29 de Hebreus, que diz assim: porque nosso Deus é um fogo consumidor. Esse consumidor aí, para quem não se relaciona com o trono, fala de juízo. Para quem se relaciona com o trono de Deus, fala de poder do Espírito Santo. Para quem não se relaciona com o trono de Deus, ele é o fogo do juízo.
Para quem se relaciona com Deus, Ele é o fogo do poder de Deus que nos protege e nos empodera para lutar nesse mundo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão. Você precisa desse fogo na sua vida. Eu preciso desse fogo na minha vida. Eu preciso me relacionar com esse trono e com esse fogo do trono de Deus, não por causa do juízo, mas por causa do poder de Deus, da necessidade que eu tenho de lutar nesse mundo, não com as minhas armas, mas com o poder de Deus. Eu não consigo vencer o pecado por mim mesmo, mas o fogo de Deus vence por mim. Esse fogo consome o pecado, santifica, purifica a minha vida. Você consegue entender isso? É uma questão de sobrevivência. É uma questão de necessidade. Ele pode ser um fogo do juízo, mas pode também ser um fogo de poder na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus. E para a gente fechar essa palavra nessa noite, os 7 Espíritos de Deus. Mas pastor, o Espírito de Deus não é um só? É um só. E por que João fala dos 7 Espíritos de Deus ali em Apocalipse, né? O texto que nós lemos, do versículo 5, né? Do capítulo 4, ele fala. Mas olha que interessante, né? Há um só Espírito, há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, né? A Bíblia fala sobre isso. Coloca aí Efésios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só. Mas por que João fala de 7? Agora, olha que interessante. Coloca aí Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, você sabe que Isaías era o profeta messiânico que mais profetizou a respeito de Jesus. E aí olha só, Isaías capítulo 11, versículo 2, ele fala: repousará sobre ele. Ele quem? Jesus, né? Repousará sobre ele, vamos lá, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Sobre ele repousará 7 Espíritos, que são o Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Há um só Senhor, um só Espírito, mas se manifesta, e João diz, pelo poder de Deus, pela manifestação. Não é 7 Espíritos diferentes, o mesmo Deus operando de maneira diferente, governando, reinando, operando e fazendo, e até testificando a respeito de Jesus. Para aqueles que dizem que Jesus não é Deus, para aqueles que dizem que Jesus foi só um profeta na terra, foi só um homem, olha Isaías dizendo, o Espírito, e João vendo o mesmo Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o governo de Jesus é o governo de Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. E João diz, sobre ele está esse poder. Então, meu irmão, eu quero terminar essa palavra dessa noite dizendo para você o seguinte: não tente esconder nada de Deus. De Deus ninguém se esconde. Não pense que você pode esconder alguma coisa de Deus. Deus vê tudo. Ele vê não só o íntimo do nosso coração, como Ele vê a motivação do nosso coração. Mesmo aquele sentimento pequenininho, Deus está vendo. Mesmo aquela coisinha que ninguém viu, Deus está vendo. A gente só enxerga o exterior, e muito mal. Porque
A gente está vendo aqui os irmãos, mas se bobear daqui a 5 minutos, a gente é incapaz de dizer que roupa cada um estava. Você está me enxergando, mas se bobear, daqui a um tempo você não vai lembrar que roupa que eu estava. É muito mal a nossa visão. Mas Deus, Ele enxerga o interior. De Deus ninguém esconde nada. Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Ele tem o poder de virar a nossa alma pelo avesso. Amém ou não amém? Sabe aquela roupa que você está lavando e ela não ficou limpa? Que às vezes roupa branca dá um pouquinho mais de trabalho, e você vira aquela camisa, aquela roupa pelo avesso, para poder esfregar melhor, para poder limpar melhor. Você tem que aplicar um produto, tem que aplicar uma força maior, botar na máquina de novo. Deus, Ele tem o poder de nos virar pelo avesso. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz, isso ele ceifará. Deus, Ele pode ser um fogo de juízo, mas Ele pode ser uma fonte de fogo de poder. Você escolhe se você quer se relacionar com o juízo de Deus ou com o poder de Deus. Ele governa, Ele comanda, Ele manda, Ele é Senhor de tudo. E dele não se esconde nada. Vamos ficar de pé? Vem cá os músicos, né? Subam aqui o Ministério de Música. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. E hoje, meu irmão, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você alguém mais intenso. Eu tenho essa sede. Eu tenho essa fome. Eu preciso me relacionar com o Deus do trono. Se você tem essa fome, essa sede, eu queria te convidar a vir no altar nessa noite e dizer isso para o Senhor. Senhor, enche-me do teu fogo. Enche a minha vida, Senhor, do teu poder. Senhor, me faz ver. Eu falei aqui na semana retrasada, quando eu comecei a ministrar sobre o trono de Deus. Quem vê a glória e o trono de Deus, amado, nunca mais é o mesmo. Grandes homens da Bíblia foram transformados porque viram o trono de Deus. E eu citei aqui Isaías, no capítulo 6, que fala que Isaías mudou quando se relacionou com o trono de Deus. Você quer enxergar esse trono? Você quer isso na sua vida? Eu quero. Eu preciso desse fogo. Eu não quero o fogo do juízo, eu quero o fogo do poder de Deus. Eu quero o fogo do poder de Deus na minha vida, no meu coração, no meu ministério. Eu não quero ser frio, eu não quero ser gelado, eu não quero ser, sabe? Acende esse fogo na minha vida. Acende esse fogo em mim. Transforma o meu pensamento, o meu coração, a minha vida. Acende essa chama, Senhor, no meu ministério. Eu já fui tão frutífero e hoje eu estou tão parado, tão frio, tão distante. Não consigo nem orar. O Senhor falou aí da oração, da importância da oração. Eu não tenho conseguido nem orar. Meu irmão, venha para o altar.
venha confessar para Deus. Você não esconde nada do Senhor. Venha para o altar dizer para Deus: Senhor, eu quero voltar a ter comunhão com a Tua palavra, eu quero voltar a ter comunhão com a oração. Senhor, eu quero voltar a me relacionar como sempre me relacionei com o Senhor. Me dá mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma oportunidade, Senhor. Vem para o altar dizer para Deus: Senhor, muda a minha vida. Eu quero ver o trono, eu quero ter a visão que Isaías teve. Que ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo. Eu quero ver, Senhor, a Tua glória. Eu quero ver o Teu poder. Aleluia. Vamos cantar aquela canção de novo, aquela última que vocês cantaram. Amém? Aquela última canção do período do louvor. E você, se o Espírito Santo está movendo dentro de você, venha para o altar. Venha para o altar. Venha pedir isso ao Senhor. Venha colocar a sua vida diante do Senhor. Deus está abrindo uma janela, uma porta de oportunidade para marcar a sua vida. Aleluia. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai amado, Tu és o Senhor de todas as coisas. O governo está em Tuas mãos. Tu tens todo o poder no céu e na terra. O Teu trono é um trono de justiça. Tu governas e comandas, Senhor, todas as coisas. Senhor, nós queremos mergulhar na Tua presença, mergulhar em Ti, Senhor, alinhar a nossa vida ao Teu trono, alinhar a nossa vida, Senhor, à Tua vontade, ao Teu governo, ao Teu senhorio. Ó Deus, queremos viver isso que nós declaramos aqui. Basta uma palavra Tua. Ó Deus, andar contigo, Senhor, de tal maneira que basta uma palavra Tua e muitas coisas acontecerão. Nós não queremos, Senhor, o juízo. Nós queremos, Senhor, ó Deus, o poder, o fogo da glória que nos capacita. Ó Deus, não a condenação, mas a salvação. Nos relacionar com Deus, que é poderoso, mas gracioso. Por isso, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre a nossa casa, a nossa vida, sobre o nosso ministério, nos dando fome e sede da Tua presença. Aviva, Senhor, o nosso coração. Vem com o Teu fogo, Senhor, e queima tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não Te agrada. Tira, limpa, purifica. Deus amado, depura com o Teu poder, Senhor. Do Teu trono saem vozes, trovões, relâmpagos. Senhor, orações respondidas, manifestação do poder do Teu trono, Senhor. Nós queremos viver em nossas vidas a plenitude do Teu Espírito, de sabedoria, de conhecimento. Oh Deus, vem sobre nós. Basta uma palavra Tua. Aleluia, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.